Fala pessoal, o último da sala será o primeiro, hein? Hoje eu vou falar para vocês sobre um vídeo que eu vi sobre a Felipa, né, que é uma youtuber portuguesa. Ela é jovem, ela tem, pelo que ela disse, ela tem 23 anos. E ela vem falando sobre os comentários que os youtubers brasileiros, vêm dizendo sobre o comportamento, o dia a dia e a diversidade cultural. Ela falou um vídeo que eu assisti sobre como o português trata o brasileiro em questão de grosseria, etc. Eu vou falar, eu vivo em Portugal e já passei por xenofobia, porque assim, existe a grosseria, sabe, do jeito cultural da pessoa ser mesmo, um jeito do europeu ser um pouco mais frio, não ser tão caloroso como nós, e a piada travestida de xenofobia, porque existe grande diferença nisso, gente. As pessoas percebem quando você está sendo ofendido com uma piada travestida de xenofobia e apenas um comentário. Eu não, por exemplo, eu fui lá e não tirei aquele vaso ali da janela. Poxa, você não tirou aquele vaso da janela? Eu pedi para você tirar aquele jeito mais assim. Isso não é xenofobia. É um jeito, tem pessoas e pessoas, não falo que todos os portugueses são assim. Já conheci uns bem arrogantes, grosseiros e mal educados, como conheci portugueses muito educados. Então você vai de pessoa, como existe brasileiro, com aquele jeitinho brasileiro, de fazer as coisas de qualquer jeito, de ficar voando por aí, aprontando. E tem os brasileiros mais sérios, que trabalham, que são educados, que respeitam as pessoas, que procuram se informar. Então, a gente tem que fazer a distinção das coisas. E também eu acho assim que tem brasileiro aqui que vem muito assim de melindre. Ai, coitadinho de mim, eu vi uma bronca, um berro, não sei o quê. Isso a gente escuta até no Brasil, gente. No Brasil a gente escuta bronca. Imagina aqui, entendeu? Que eles são mais severos, mais corretos. Sim, eles são. Então eu falo uma coisa pra vocês. Eu acho assim que eu já passei. Eu vou falar a minha experiência. Na última empresa que eu trabalhei, eu passei uma situação de xenofobia que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito, nossa, o que está acontecendo, né? As pessoas são assim mesmo, credo, né? Por exemplo, eu escutei um comentário uma vez de um português, por que tu vieste para Portugal? Fazendo o quê? Isso é o quê? Tu não tá fugindo de lá. Pensou que eu fosse um bandido, né? Vindo fugido do Brasil para aprontar aqui. Né? Quem vai gastar 10 mil reais numa passagem de avião, não sei nem se contar agora, deve estar até mais, para chegar aqui e aprontar, não é mesmo? Então, assim, pessoas e pessoas. Existe? Pode até acontecer? Pode, mas acho que a possibilidade é bem pequena. E já ouvi comentários muito horríveis, tipo, por exemplo, você sempre tem dúvidas sobre alguma função que você está fazendo no seu trabalho. Então, por exemplo, você chegar e falar, como é que eu faço aqui mesmo? Eu não entendi bem, eu não percebi bem. Ah, cadê o seu livrinho? É bem que eu sabia que brasileiro não tem memória mesmo. Pega uma caderneta para anotar as coisas que brasileiro nunca lembra de nada. Ou perguntar, por exemplo, essa coisa bem horrível, assim, se tem plantação de bananeira, de bananas no Brasil, ou todo mundo já comeu tudo, sabe? Ou, por exemplo, a gente falar que existe um shopping por ter uma quantidade maior de pessoas negras, afrodescendentes, ou chamam o shopping de Pretolândia. Então, assim, gente, eu acho que Portugal, no caso cultural, ele vive muitos anos 80, 90, sabe? Tipo, época Trapalhões, pra quem viveu a época dos Trapalhões. Porque eu, assim, eu já tenho mais de 40 anos. Então, assim, eu vivi a época dos Trapalhões no Brasil. O português não vai saber nem o que é, mas coloca aí. Os Trapalhões, que eram 4 humoristas que faziam programas de piadas. Existiam muito piadas de gays, de homofobia, de racismo, de negro. Só que naquela época no Brasil as pessoas faziam piadas sobre essas coisas e davam risada. Lógico que existia xenofobia, agressão e tudo, mas a grande parte da população enxergava isso como humor. Sabe, um humor um pouquinho mais pesado, mas era um humor e ficava por isso mesmo, todo mundo seguia sua vida e pronto. Hoje existem leis no Brasil que punem as pessoas que são homofóbicas com pena de prisão e também multa. E racismo é a mesma coisa. Então hoje em dia as pessoas ponderam muito mais. Por isso que eu acho que quando o brasileiro chega aqui em Portugal e percebe
essa liberdade de ofender as pessoas gratuitamente ou por outro, qualquer outro motivo, a gente fica assustado, porque a gente já vem de uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer evoluída quando falar dos portugueses. Os portugueses têm muitas coisas mais evoluídas que a gente aqui, né? De segurança, de ensino, mas em questão, algumas coisas culturais, nós estamos mais à frente também, entendeu? Então, assim, essa época, esse comportamental que Portugal tem, por acreditar que Portugal seja um país um pouco mais de pessoas mais maduras, mais velhas, um país de gente velha. Então eles continuam mantendo essa mentalidade de anos 80 e 90 que era do Brasil. Então a gente que chega aqui, a gente acaba tomando esse choque de realidade, né? Então eu acho que a minha opinião é essa. Eu já passei por xenofobia, já vi várias pessoas já passar por xenofobia, não só por ter pele clara, ou olhos verdes, ou olhos azuis. Dependente, se você é brasileiro, independente de como você é, se você chega aqui e fala o seu português, você vai passar nervoso no início. Mas depois você tem que ter um jogo de cintura e saber levar as coisas, porque senão fica muito pesado. Se você se vitimizar por qualquer coisa que o português falar, ele vai dar risada, eles não vão sentir nada, não vão se portar, vida que segue deles, e você vai ficar lá mal chorando, tristinho, entendeu? Vida que segue. Temos que ser fortes. Se você escolheu morar no país, você tem mais que a obrigação de respeitar a cultura daquele lugar, mas sabendo dos seus direitos. Porque se você for agredido, ofendido de maneira que deixe você numa situação humilhante, você tem que procurar o tribunal, procurar a justiça e tentar fazer o que pode. Agora, se coisas bobas, assim, a gente tem que relevar, gente. Se não relevar, as coisas ficam muito difíceis. Mas existe sim xenofobia em Portugal, não só com brasileiro, com angolano, com pessoas de outros países da África, com asiático. É a mesma coisa, no Brasil também a gente tem xenofobia entre os estados. A pessoa que chega lá da Paraíba, lá de Pernambuco, chega no São Paulo falando vice, que eu sou paulistano. Ah, vice, sei o que, bichinho, sei o que, a gente já olha meio estranho, porque nós não falamos essas palavras, não falamos galado, não falamos vice, não falamos moco. Então, assim, tipo, palavras que são daquela região. Então, assim, quando as pessoas chegam num determinado local que não é da sua cultura, você vai sentir o peixe fora d'água. Então, você tem que se incluindo aos poucos, né? Aos poucos. Você pode até falar do seu jeito, depois com o tempo, tentar se esforçar para falar um pouco as palavras deles, para que eles se sintam, ele se esforça, né, para falar o que a gente fala, tentar se incluir na nossa comunidade, na sociedade. Isso acaba sendo bacana. Tenta falar uma palavra, tipo local. Não é local que eles usam, é sítio. Eles não usam o termo entendeu, eles usam o termo percebeste. Só que eles falam entendeu, viu? Entendeste, entendi. Eles falam, só que não é muito usual, fica a palavra de segundo plano, sabe? A primeira seria percebeu, percebeste, percebi. Então, vamos dizer assim, só um exemplo. Existem outras palavras aí, né, na gramática. E sempre aquela coisa, meu português é original, meu português é o primeiro, estamos nós colonizando no Brasil e blá blá blá, de 500 anos. Então, se você for deixar se levar, você vai falar de uma história de 500 anos atrás. E é muito assunto para falar, não é mesmo? Então, gente, tem muito vídeo aí no YouTube. Eu tô seguindo aí o canal da Felipa. Viu, Felipa? Se você ver meu vídeo, tô seguindo seu canal, tá bom? Seguindo seu canal, vendo seus vídeos, tô achando você bacana, tô achando seus vídeos legais. Fish, viu? Boé Fish. Tô achando seus vídeos muito legal. Você está sendo ponderada, justa, e eu acho que tem que ser assim. E vou apontar para que as pessoas vejam os vídeos e comecem a entender, porque muita gente faz as coisas sem entender, é mais pela pura ignorância de não saber lidar com o próximo do que fazer o ato pensado mesmo para ofender os outros. Beleza, gente? Eu vou finalizar por aqui, já vai dar 10 minutos de vídeo. Curta meu canal, viu? E o último da sala, apaga a luz. Tchau!